comunhão. Quinta parte. Tenho sede. João 19, 28. O nosso bem-amado Salvador chega à comunhão da sua missa quando no íntimo do Sagrado Coração parte este grito: tenho sede. Não se trata certamente de sede de água, pois a terra e tudo quanto ela encerra lhe pertenciam, e ele acalmou as ondas quando as águas enfurecidas pareciam querer ultrapassar os seus limites. Quando lhe ofereceram de beber, ele não aceitou. Era outra, era diferente a sede que atormentava Jesus. Era a sede das almas e dos corações humanos. Esse grito foi um apelo à comunhão, o último da longa série de apelos que o pastor, que é Jesus, dirigiu aos homens. O próprio fato de ter sido traduzido pelo mais pungente de todos os sofrimentos humanos, que é a sede, dá a medida da sua profundidade e da sua força. A humanidade pode sentir-se faminta de Deus, mas Deus sente-se sequioso da humanidade. Ele sentiu essa sede na criação, quando a fez participante da divindade no jardim do paraíso e ainda na revelação, quando tentou chamar a si o coração afastado do homem, contando-lhe os segredos do seu amor. Essa sede renovou-se na encarnação, quando Jesus se tornou semelhante àquele que amava, revestindo a forma e as aparências humanas. Na cruz, o Salvador manifestou a mesma sede na redenção, pelo maior amor que jamais existiu, pois que ofereceu a própria vida por aqueles a quem amava. Esse foi o apelo final para a comunhão, antes de se correr a cortina sobre o grande drama da vida de Jesus sobre a terra. Todo o amor dos pais pelos filhos e do esposo pela esposa, reunidos num amor imenso, representariam apenas uma insignificante parcela, a mais ínfima fração do amor de Deus pelo homem, revelado naquele grito de sede. Ele significou simultaneamente não apenas a sede que sentiu por todos os humildes, pelos corações famintos, pelas almas vazias, mas a infinita intensidade do seu desejo em satisfazer os nossos anseios. A nossa sede de Deus não encerra algo de misterioso, porque a boca sequiosa suspira pela fonte, a planta volta-se para o sol e os rios correm na direção do mar. Dada, porém, a nossa insignificância e a mesquinhez do nosso amor para com Deus, o amor que Ele nos dedica é realmente um mistério. Esse é o significado da sede divina pela comunhão conosco. O Salvador já expressaria isso mesmo na parábola da ovelha tresmalhada, ao dizer que o não satisfazia a presença das 99 que o seguiam, pois só a recuperação de uma ovelha perdida poderia dar-lhe alegria completa. Esta verdade foi novamente expressa na cruz. Nada podia satisfazer devidamente a sua sede, senão o coração de cada homem, mulher ou criança, que uma vez nascidos para ele, só nele poderiam encontrar a paz e a felicidade. Esta prece pela comunhão baseia-se no amor, pois este, pela sua própria natureza, é propenso à união. É o amor de cada um de nós pelo próximo que se firma a unidade de um Estado. É do amor do homem e da mulher que resulta a união de dois seres numa só carne. O amor de Deus pelo homem apela, portanto, para a unidade baseada na encarnação, unidade de todos os homens no corpo e no sangue de Cristo. Foi para selar esse amor por nós que ele se deu na Sagrada Comunhão, para que assim como ele, a sua natureza humana, nascendo das entranhas da sua Mãe Santíssima, formaram um só na unidade na sua pessoa, também ele e nós, nascidos das entranhas da humanidade, pudéssemos ser um só na unidade do corpo místico de Cristo. E é por essa razão que empregamos a palavra receber, quando falamos da comunhão com nosso Senhor na Eucaristia, pois literalmente recebemos a vida divina, exatamente como a criancinha recebe a vida através de sua mãe.
Cada vida é sustentada pela comunhão com uma vida mais elevada. Se as plantas falassem, elas diriam ao orvalho e ao sol: só entrando em comunhão comigo, participareis das minhas leis e poderes, e revelareis a vida que em vós existe. Se os animais pudessem falar, eles diriam às plantas: só participareis da minha vida, entrando em comunhão comigo. Todos nós, também seres humanos, dizemos aos seres inferiores da criação: a não ser que entreis em comunhão comigo, não participareis da minha vida humana. Porque é, pois, que nosso Senhor não havia de dizer-nos também: a não ser que entreis em comunhão comigo, a vida não entrará em vós. O inferior é transformado em superior, as plantas em animais, os animais no homem, e este, por caminho mais elevado, é divinizado, se corresponder àquele apelo, isto é, por intermédio da vida de Cristo. A comunhão é, pois, a primeira maneira de recebermos a vida divina, a qual não temos mais direito do que a pedra mármore tem de vir algum dia a dar flor. É apenas uma pura dádiva do Todo-Poderoso que nos amou ao ponto de querer unir-se a nós, não por meio dos laços da carne, mas sim pelos sagrados laços do Espírito, cujo amor não está sujeito à saciedade, pois é feito de êxtase e alegria. Quão depressa nos teríamos esquecido de guardar nas nossas almas as dádivas e a imagem de Jesus de Belém e de Nazaré. Deus nosso Senhor bem sabia que seria assim, mas sabia também quanto precisávamos dele, e daí a dádiva de si próprio na comunhão, na qual existe um outro aspecto em que raras vezes pensamos. A comunhão implica não somente a recepção da vida divina, mas também a oferta, pois todo amor é recíproco. Não há amor unilateral, pois, por sua natureza, o amor exige reciprocidade. Deus tem sede de nós, mas isso quer dizer que o homem também tem sede de Deus. Quando vamos receber a Sagrada Comunhão, não devemos nunca esquecer que não vamos apenas receber Deus nosso Senhor, mas sim retribuir também a sua dádiva, oferecendo-nos a nós próprios na reciprocidade do amor. Existe ainda um outro aspecto da comunhão, além da recepção da vida divina. São João refere-se a esse aspecto e São Paulo dá-nos essa verdade completamente na sua epístola aos Coríntios. A comunhão não é apenas uma incorporação na vida de Cristo, mas também uma incorporação na sua morte. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, comemorais a morte do Senhor até que ele venha. A vida natural tem duas faces, a anabólica e a catabólica. A vida sobrenatural tem também duas faces, a reconstrução, segundo o modelo que é Cristo, e a destruição do velho Adão. A comunhão implica, portanto, não apenas receber, mas também dar. Não pode haver a ascensão a uma vida superior se não se extinguir a vida inferior. O domingo de Páscoa pressupõe uma sexta-feira santa. O amor implica uma dádiva mútua que termina na própria recuperação. Assim, a mesa da Eucaristia é um lugar de troca e não um lugar de exclusiva recepção. Acaso poderíamos receber toda a vida de Cristo sem lhe darmos nada em troca? Acaso poderíamos esgotar o cálice sem contribuir com algo para enchê-lo? Devemos receber o pão se oferecer o grão que deve ser moído, receber o vinho sem dar as uvas que devem ser esmagadas. Se durante a nossa vida fôssemos sempre à comunhão para receber a vida divina e a levássemos conosco sem deixar nada em troca, seríamos parasitas do corpo místico de Cristo. Devemos, pois, levar conosco para a mesa da Eucaristia o espírito de sacrifício, a mortificação da inferioridade do nosso ser
as cruzes suportadas com paciência, a crucificação do nosso egoísmo, a morte da nossa concupiscência e, inclusivamente, a nossa falta de merecimentos para receber a comunhão. Só nestas circunstâncias a comunhão será o que realmente sempre deve ser, isto é, uma troca, um comércio entre Cristo e a alma, na qual Ele dá a sua morte em troca das nossas vidas e a sua vida pelos seus filhos adotivos. Nós damos-lhes o nosso tempo, Ele dá-nos a sua eternidade. Nós damos-lhes a nossa humanidade, Ele dá-nos a sua divindade. Nós damos-lhe a nossa insignificância, Ele dá-nos a sua plenitude, toda a sua grandeza. Compreenderemos realmente toda a grandeza do amor? Não teremos dito já, em momentos de afetuosa expansão por uma criancinha, numa linguagem que pode variar, mas cujo sentido é o mesmo: amo-a tanto como se ela fizesse parte do meu ser? E por quê? Precisamente porque todo amor anseia pela unidade. Pela ordem natural, Deus dispensou prazeres à união dos laços da carne, mas esses não podem comparar-se ao prazer da união espiritual, nos quais a divindade se sobrepõe à humanidade. Esta se reveste de aspecto divino, pois toda a nossa aspiração vai para Deus, e Deus vem até nós, e cessamos de ser simples seres humanos para começarmos a ser filhos de Deus. Se alguma vez na nossa vida tivestes um momento em que uma nobre afeição vos elevou, se alguma vez amastes alguém de todo o vosso coração, é caso para perguntar o que sentirias unindo-vos completamente ao grande coração do amor. Se o coração humano pode dar e sentir tão nobres e elevadas alegrias, o que poderá dar-nos o grande coração de Cristo? Oh, se a simples centelha já de si é brilhante, como será a própria chama? Teremos nós a plena consciência da íntima ligação que existe entre a comunhão e o sacrifício por parte de nosso Senhor e por parte das suas humildes criaturas, que somos nós? A missa torna-nos inseparáveis, pois não há comunhão sem uma consagração. Não há recepção do pão e do vinho que oferecemos, a não ser que tenham sido transubstanciados no corpo e no sangue de Cristo. A comunhão é a consequência do Calvário. Toda a natureza testemunha esta verdade. A nossa vida alimenta-se sacrificando os animais dos campos e as plantas da terra. É da crucificação que nós recebemos a vida. Matamo-los não para destruir, mas sim para realizar. E agora, por um belo paradoxo do divino amor, Deus faz da sua cruz o meio da nossa salvação. Os homens mataram Jesus, crucificaram-no na cruz, mas o amor do seu coração eterno não foi extinto nem vencido. Ele quis dar-nos a própria vida que lhe tiramos, o próprio alimento que destruímos, alimentar-nos com o pão e o vinho que sepultamos. Ele transformou o nosso próprio crime numa culpa abençoada, transformando a crucificação em redenção, a consagração em comunhão, a morte na vida eterna. O homem é precisamente o mais misterioso de todos os seres. Compreende-se que o homem seja amado, mas o que não se compreende é que não retribua o amor que recebe. Qual a razão que há para se fazer de Deus, nosso Senhor, o grande desamado? Que razão existe para não se amar o próprio amor? Por que lhe damos fel e vinagre quando ele exclama: tenho sede?